Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma terapeuta naturista, e o nome dela, Carolina Young. A Carolina está há relativamente pouco tempo aqui em Florianópolis, mas ela está trazendo toda a bagagem de conhecimentos dela, que envolvem muitas áreas. Mas vamos deixar que ela mesma fale um pouquinho, porque daria para 10 programas sobre a vida da Carolina. Vamos deixar que ela fale um pouquinho sobre a história dela. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa, mas mate a minha curiosidade, porque a verdade é que nós nos conhecemos, não hoje, mas nós tínhamos nos conhecido anteriormente numa palestra que houve lá no Espaço Merlin, né? E aí eu comecei a puxar assunto e você atiçou a minha curiosidade. Eu digo, essa moça vai ser convidada no meu programa. Mas eu achei muito interessante a tua forma de conversar, de ver a vida e de expor as tuas experiências. Então, como já é tradicional no programa, gostaria que você me falasse assim, a voo de pássaro, como foi que você, uma arquiteta de formação, acabou caindo nas terapias naturais? Bom, eu tenho certeza que eu tenho que começar do princípio, e o princípio foi um contato, na minha história, assim, maravilhoso, com o meu bisavô. O meu bisavô foi uma pessoa que viveu bastante, ele viveu até os 91 anos, e quando eu estava assim, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu me lembro que já estava difícil para ele enxergar. Ele era uma pessoa ultra lúcida, ele era engenheiro de formação, mas ele era homeopata. Então, todas aquelas formulações que eram feitas em casa para os meus irmãos, para minha mãe, enfim, eu comecei a manipular para ele, porque ele tinha a caixinha dos remédios e tal. Eu me lembro muito bem disso. Não é uma história assim de contos de fada. Eu me lembro muito bem que eu gostava de abrir aquela caixinha, o cheiro de cada um, embora a base seja toda, que hoje eu sei, de álcool de cereais, mas aquilo tinha um encanto para mim. E aí esse meu bisavô era uma pessoa assim que tinha bastante cuidados com a saúde, e acho que também nos salvou, a mim e meus irmãos, um pouco daquela medicina que vinha com muitos remédios naquela época. Sim. Então, tinha uma série de cuidados com a saúde, assim, caminhava todos os dias, que tipo de grãos que combinavam com que tipo de cereais, tudo que hoje a gente vê que existe aí, está sendo muito divulgado nesse resgate da gente ser mais natural, né? Entendo. Então, foi lá. E aí você começou, entre aspas, como prática farmacêutica, né? E aí você, digamos, o responsável direto, teu bisavô. Digamos, foi o padrinho. E depois teve o processo da vida, né, que eu acho que veio numa primeira chamada com yoga, quando eu tinha 18 anos, que eu fui praticar, gostei muito, fez uma diferença enorme na minha vida, pratiquei por 2 anos, teve um impacto muito interessante para mim, embora eu fosse garota e tudo. E depois eu já estava com uns 21, 22, quando eu fui convidada para assistir uma aula de Tai Chi Chuan. Então aí foi uma outra etapa. E aí você foi picada pelo vírus do Tai Chi Chuan? E quanto tempo você praticou Tai Chi Chuan, amiga? Bom, eu pratico até hoje. Então, se eu comecei em 73, a gente está em 2009. Nossa, 36 anos? Isso. Olha... Quer dizer, teve os momentos assim que eu pratiquei menos, enquanto eu estava tendo os meus filhos. Então, foi um período que eu não praticava com tanta assiduidade, mas eu nunca parei, né? E para quem não entende nada do assunto, me diga, o Tai Chi Chuan é uma terapia ou é uma arte marcial? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial. A origem dele
é muito interessante, porque, embora seja uma prática que nós sabemos de origem chinesa, no princípio mesmo, isso contado pelo meu mestre, e depois eu tive a oportunidade de confirmar em algumas leituras, foi num templo Shaolin. Então, esse templo era um templo na Índia, e Bodhidharma, parece que é a figura lendária, que vendo que os monges que ficavam em meditação estavam se enfraquecendo muito, achou que eles precisavam de uma prática para se revitalizarem. Sim. Né? Então, essa é a história, vamos dizer, mais tradicional, de que esses exercícios começaram lá. E depois, em algum momento, então seria praticamente a mesma origem quase do yoga, lá para trás. Bem para trás, né? E depois, em algum momento, foi dividido. O yoga passou a ser a prática interior e o tai chi, adaptado a toda uma flexibilidade, e eu vou usar uma palavra que não é da tradição chinesa, mas uma malícia, né, que você tem de descobrir tão bem o teu centro que você está pronto para lidar com todas as direções ao mesmo tempo, ele acabou sendo uma prática de artes marciais. Eu já vi, naturalmente, e acredito que os telespectadores também já tenham visto, demonstrações de Tai Chi Chuan, né? E o que chama a característica é que aquilo é feito bem devagarzinho, coisa e tal. E em uma ocasião eu estava assistindo uma prática e do meu lado tinha um camarada que ele era um tremendo de um gozador, mas ele teve uma... né? Ele pegou a coisa, ele disse assim... Isso aí é karatê de tartaruga. Eu achei uma graça incrível de onde ele foi tirar a ideia do karatê de tartaruga. É porque, na verdade, eu percebi só o inverso. Eu nunca tinha feito karatê na minha vida. E eu pratiquei o tai chi muito tempo. E uma vez eu estava com um professor, na verdade, considerado um mestre no karatê, e fui assistir uma aula. E aquilo estava me interessando, porque era uma pessoa assim, muito qualificada para ensinar o que estava ensinando. E em determinado momento eu estava assistindo e eu tive a pretensão de achar que eu seria capaz de fazer todos os movimentos, embora eu nunca tivesse, eu não testei, né? Mas porque o princípio é todo o mesmo. Então, a forma como se gira, é todo o mesmo princípio. Agora, não é a ideia do tai chi, não é o movimento, digamos, semelhante ao karatê, lento. A lentidão do tai chi, porque às vezes as pessoas dizem assim, Carol, eu não posso fazer tai chi, porque eu não tenho, eu sou muito agitado, e vocês ficam lá todos zen. E não tem nada disso, porque na verdade é uma atenção plena, é um estado de atenção pleno. Então, para você ter aquela lentidão do movimento, não é que você está lá muito zen, não, como o pessoal fala. Concentrado. Você tem que estar absolutamente concentrado para poder conseguir aquela continuidade do movimento. E, na verdade, é a força interna de uma intenção. Então, quando você faz um movimento assim, por exemplo, né, dentro da arte marcial, você seria capaz de derrubar alguém, às vezes até com a própria intenção. Que é o aspecto do Qigong, como eu falei para você, do Tai Chi. É uma energia de intenção que você coloca. Então, os mestres de Qigong, eles eram capazes, por exemplo, de ter uma pessoa andando, se ele fizesse isso de longe, a pessoa era capaz de cair. E nisso não tem nenhuma mística, segundo eles, e simplesmente uma capacidade de lidar com o campo energético, invisível para a gente. Não sei se eu falei demais. Não, tá interessantíssimo. O que é que vocês acham, telespectadores? Essa vocês sabiam? Eu confesso que essa daí do camarada fazer assim de longe e o outro sair catando cavaco. A gente vê essas coisas nesses filmes, principalmente chineses, não japoneses, chineses. Sempre. E a gente vê esse pessoal sair voando, aquelas coisas todas que eles fazem, a gente diz, isso é pura picaretagem. Mas eu já tinha ouvido algumas coisas assim, que disse, lógico, eles exageram nos filmes, porque são filmes de aventura e tudo. Mas fazem uma alegoria sobre... É uma alegoria, mas algumas coisas... Uma ocasião eu vi, Carolina, uma demonstração de Aikido. Né? E
o mestre era um velhinho que, sinceramente, se ele tivesse com uma roupa comum, lógico, ele era oriental, mas com uma roupa comum, eu olharia assim, eu dou um peteleco nesse cara, o cara entra por dentro da parede. Mas eu vi esse camarada derrubar um bocado de gente, e ele não fazia força nenhuma, ele é como se ele induzisse a pessoa, ele botava delicadamente a mão na pessoa, empurrava a pessoa, saía catando cavaco, dava um salto mortal, se estatelava no chão. Exatamente. E isso é pura técnica, é pura aparato, essa coisa toda. Eu digo, meu Deus, quantos anos de treino esse camarada não deve ter. E eu agora, lógico que eu estou exagerando, mas por um momento já aqui, instintivamente, já fiquei de frente para você, porque eu digo, poxa, 36 anos de experiência, caramba, daqui a pouco, se vocês me verem ser ejetado aqui da cadeira, vocês já sabem que ela decidiu dar uma demonstração, uma canja para os telespectadores, e a vítima é você, eu. Não, muito pode bem. ter certeza que não. Eu sei que não, amiga. Muito bem, amigos, o assunto é interessantíssimo e olha, nem arranhamos a casca do ovo. Nós estamos indo para o nosso intervalo e já voltamos. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta com a terapeuta naturista Carolina Young. Bom, então, no bloco passado você já começou a desfiar o rosário da sua vida. E aí, como já tinha avisado os telespectadores, é muita coisa para ela contar, mas aí ela já deu outra pista. Então já sabemos que só 36 anos de prática de Tai Chi Chuan, não precisa dizer mais nada. Agora, ela no decorrer do processo já soltou outra pista interessante que acho que vale a pena explorar. A Carolina também aprendeu Qigong. Carolina, agora eu não posso perder essa oportunidade. Me diga, o que é Qigong? Bom, sobre o Qigong, eu quero fazer uma ressalva antes de começar. Porque o Tai Chi, eu tive o meu mestre, eu tive dois, na verdade. Comecei com um mestre que trabalhava mais a parte de luta e depois eu fui discípula do mestre Liu Pailin. O mestre Liu Pailin acabou se tornando uma pessoa muito conhecida no Brasil. Ele teve muitos alunos por aqui, viajou, ele recebeu prêmios, depois na China voltando para lá, de medicina e tal. Então, meu mestre é o mestre Liu Pailin, que é o mestre de Tai Chi Chuan. E eu nunca aprendi o Qigong com ele. Eu fui aprender o Qigong com a Lúcia Li, que já era uma discípula dele, enfim, depois de umas viagens que ela fez para a China e tal. Então, o Qigong, eu nunca ensinei o Qigong da mesma forma que eu ensino o Tai Chi. Eu usava algumas coisas que eu tinha aprendido do Qigong. Então, eu vou falar sobre o Qigong assim, com bastante humildade, a partir daquilo que eu sei. Né? Então, o Qigong bom, o Qi, né? Qi em chinês é a energia vital, né? E aí a energia vital é tudo que existe entre o céu e a terra aqui passando pelo homem. E o Kung, essa palavra Kung, ela significa como se fosse a maestria. Então, por exemplo, se você for numa creperia e tem aquele chefe fazendo um crepe de um jeito que você nunca viu outro, então a gente diria que ele tem o Kung de fazer o crepe. Então é a maestria, é a sua capacidade de lidar bem com alguma coisa. Então o Qigong é a maestria sobre a energia, é a sua capacidade de conhecer os caminhos da energia e fazer essa energia circular. Então, voltando, né, para aquela questão que eu acho que não é questão, o ponto central, né, do Tai Chi Chuan é o homem entre o céu e a terra. Entendo. Então, são as três forças que a gente diz, né? É o homem, a energia celeste, a ordem celeste, a energia da terra, da natureza, e como é que essas duas energias fazem o casamento em você. Sim. Então, a gente tem sempre essa energia circulando. E isso vai mudar dependendo, por exemplo, se eu me alimento bem, se eu tenho uma vida mais saudável ou não, eu tenho uma energia que circula melhor. Sim. Né? E essa energia tem a sua herança ancestral e tal, enfim. Quanto mais eu reconheço e conheço como essa energia circula por mim, mais eu posso preservá-la. Entendo. Tá? Então, o Qigong
O Tai Chi, ele tem na sua essência esse propósito da preservação da energia. Porque quando você é bebezinho, você tem uma energia que não acaba, né? Ela está circulando. Sim. Depois, a partir da sua adolescência, você já começa a receber e perder um pouco dessa energia. E na visão dos taoístas, a partir de uns 21 anos, você só perde. Então, dali para frente, cabe a você aprender a preservar essa energia. Já o Qigong é você saber usar essa energia. Então, no caso, você ser capaz de direcionar a energia, você ser capaz de trazer ela toda para o seu centro e dirigir, por exemplo, que é aquelas demonstrações que você já viu, todos nós já vimos aqui, da pessoa que vai e faz uma pilha de tijolos ou de telhas e ela vai lá e quebra. Eu vi um dia num programa de televisão uma senhora idosa fazendo isso, quer dizer, como ela vai conseguir quebrar aquelas telhas e não é um truque, né, com a própria mão, sem se fragilizar toda. Então, eu vou tentar explicar. Seria como se eu, naquele momento, juntasse toda a energia possível que eu consigo da terra e do céu, centralizar e direcionar para a minha mão. E quando eu digo toda a energia, não tem nada de, assim, tão místico nisso, né? Porque, na verdade, assim, quando eu penso, quando eu falo, quando eu estou me adequando a um ambiente, eu estou usando energia para isso. Sim. Então, quando você é um praticante, você tem também aquele exercício do silêncio, que não é um silêncio só da boca, né? É um silêncio maior. Na medida que eu vou me silenciando, eu vou trazendo essa energia para o meu centro. E aí eu dirijo, e no caso, os praticantes do Qigong são capazes de matar um inimigo, enfim, com a sua força. Então, e há quanto tempo você, vamos dizer, se interessa por esse tema, amiga? Bom, o tema da energia é preservar essa energia. E ela vai lá e quebra. Eu vi um dia num programa de televisão uma série de tijolos ou de telhas, quer dizer, como ela vai, senhora idosa fazendo isso, enfim, aquelas telhas, e não é uma própria mão, sem se fragilizar. Então, eu vou tentar explicar, fragilizar toda. Truque, né? Seria como se eu, naquele momento, juntasse toda a energia, conseguir quebrar a crença ancestral e tal, a energia possível. Eu me alimento bem, da terra e do céu, que eu consigo centralizar e fazem o casamento em você. Não. E com a energia não tem nada de, assim, tão místico nisso, né? Porque, na verdade, quando eu digo toda a energia, quando eu estou me adequando a um ambiente, eu estou usando energia para isso. Sim. Eu falo, quando praticante, você tem também aquele exercício do silêncio. Quando você é um praticante, que não é um silêncio só da... Então, assim, quando eu penso, direcionar para a minha da natureza e como é a boca, né? A ordem celeste, o homem, é o homem, silêncio maior. São as três forças. Entre o céu e o Yuan é o homem, né, do Tai Chi Chuan. Eu vou trazendo essa, na medida que eu vou me silenciar, energia para o meu centro. E aí eu dirijo, e no caso, que eu acho que não é os praticantes do Qigong, comigo, enfim, com a sua força. São capazes de matar um inimigo. E tem a... Então, e há quanto tempo você se interessa por esse tema, amiga? Bom, o tema da energia... Vamos dizer... Vi um dia num programa de televisão, mas quer dizer, como ela vai, senhora idosa fazendo isso, de tijolos ou de telha, enfim, aquelas telhas, e não é uma própria mão, sem se fragilizar. Então, eu vou tentar explicar, fragilizar toda. E ela vai lá e quebra. Eu vim a preservar essa energia. Truque, né, com a taça, toda a conseguir quebrar a crença, ou naquele momento, boca, né, o homem, silêncio maior. É o homem. São as três forças. Entre o céu e o Yuan é o homem da natureza e como é direcionar para minha, na medida que eu vou me silenciar. E aí eu dirijo e no caso energia para o meu centro. Os praticantes do Qigong são capazes de matar um inimigo e tem a então e inimigo, enfim, com a sua força. Se interessa por esse tema, amiga? Bom, o tema da energia... Há quanto tempo você... Que eu acho que não é iniciando, eu vou trazendo essa... Quer dizer, como ela vai, senhora idosa fazendo isso. Eu vi um dia num programa de televisão uma série de tijolos ou de telhas. Vamos dizer... Aquelas telhas, e não é um utilizar toda. Quer dizer, ela vai lá e quebra. Eu vi... Então,
Então eu vou tentar explicar. A própria mão, sem se fragilitasse, toda a herança ancestral e tal, conseguir quebrar a truque, né, a preservar essa energia. Enfim, né, do Tai Chi Chuan, assim, quando eu penso, então, que não é um silêncio só da... Quando você é um praticante do silêncio, também aquele exercício praticante, você tendo, quando eu falo, é para isso. Sim. Eu estou usando energia, estou me adequando a um ambiente, quando eu digo toda a energia, né? Porque na verdade místico nisso. Dia assim, então dia não tem nada de naquele momento, junto silêncio maior, é o homem entre o céu e o homem da natureza e como é que direcionar para minha, na medida que eu vou me silenciar, são as três forças, o homem e no caso, e aí eu dirijo energia para o meu centro, boca, né, sou capaz de matar um menino e tem aqui os praticantes do Qigong comigo, enfim, com a sua força. Amiga. Bom, o tema da energia... Há quanto tempo você se interessa por esse tema? Então, Senhora idosa fazendo isso, de tijolos ou de telha. Eu vi um dia num programa de televisão, mas quer dizer, como ela vai... Vamos dizer... Aquelas telhas, e não é um utilizar toda. Quer dizer, ela vai lá e quebra. Eu viciando, eu vou trazendo essa... Então eu vou tentar explicar. A própria mão, sem se fragilizar, ancestral e tal. Conseguir quebrar a truque, né, do Tai Chi Chuan, que não é um silêncio só da... Então... do silêncio, também aquele exercício quando eu falo, quando eu digo toda a energia da natureza e como é e no caso, e aí eu dirijo, sou capaz de matar um menino, os praticantes do Qigong. Amiga. Bom, o tema da energia... Há quanto tempo você... Comigo, enfim, com a sua força. E tem aqui... Então, de tijolos ou de telha, senhora idosa fazendo isso. Eu vi um dia num programa de televisão, mas... Se interessa por esse tema. Aquelas telhas, e não é um utilizar toda. Quer dizer, ela vai lá e quebra. Eu vi... Vamos dizer... Viciando, eu vou trazendo essa própria mão, sem se fragilizar, conseguir quebrar a herança ancestral e tal. Então eu vou tentar explicar. Quer dizer, como ela vai... Truque, né, com né, um do silêncio, também aquele exercício. Então, quando energia para o meu centro, o homem, eu falo, quando eu são as três forças, na medida que eu vou me silenciar, direcionar para minha. Quando eu digo toda a energia da natureza e como é e no caso, e aí eu dirijo, sou capaz de matar um menino. Amiga. Bom, o tema da energia... Há quanto tempo você... Comigo, enfim, com a sua força. Os praticantes do Qigong e tem aqui... Então, senhora idosa fazendo isso, de tijolos ou de telha. Eu vi um dia num programa de televisão, mas ela vai lá e quebra. Eu vi... Vamos dizer... Utilizar toda. A própria mão, sem se fragilizar, conseguir quebrar, viciando, eu vou trazendo essa herança ancestral e tal. Então eu vou tentar explicar. Quer dizer, como ela vai, né, do Tai Chi Chuan, truque, né, com aquelas telhas, e não é um... Se interessa por esse tema. Do silêncio, também aquele exercício boca, né, então, energia para o meu centro. Eu falo, quando eu são as três forças, o homem, na medida que eu vou me silenciar, quando eu digo toda a energia direcionar para minha da natureza e como é e no caso
senhora idosa fazendo isso, de tijolos ou de telha. Eu vi um dia num programa de televisão, mas Então, e vamos dizer, utilizar toda. A própria mão, sem se fragilizar, ancestral e tal. Então eu vou tentar explicar aquelas telhas, e não é um se interessa por esse tema. truque, né, com a boca, né? Então, energia para o meu centro. Eu falo quando eu estou, são as três forças. O homem, também aquele exercício do silêncio. Na medida que eu vou me silenciar, direcionar para minha e no caso da natureza, e como é que quando eu digo toda a energia, né, do Tai Chi Chuan, quer dizer, como ela vai senhora idosa fazendo isso, de tijolos ou de telha. Eu vi um dia num programa de televisão, mas Então, e vamos dizer, utilizar toda. A própria mão, sem se fragilizar, ancestral e tal. Aquelas telhas, e não é um se interessa por esse tema. truque, né? Então eu vou tentar explicar. Boca, né? Eu falo também aquele exercício do silêncio. O homem, na medida que eu vou me silenciar, são as três forças. Direcionar para minha e no caso da natureza, e como é que quando eu digo toda a energia, quer dizer, como ela vai de tijolos ou de telha. Então, e vamos dizer, Utilizar toda. A própria mão, sem se fragilizar, ancestral e tal. Eu vi um dia num programa de televisão, mas aquelas telhas, e não é um se interessa por esse tema. truque, né, com a senhora idosa fazendo isso. Então eu vou tentar explicar. Boca, né, né, do Tai Chi Chuan. Eu falo também aquele exercício do silêncio. Na medida que eu vou me silenciar, são as três forças. O homem, direcionar para minha quando eu estou energia para o meu centro. E no caso, então, da natureza, e como é que quando eu digo toda a energia, quer dizer, como ela vai de tijolos ou de telha. Então, e
vamos dizer... Fragilizar toda. A própria mão sem se fragilizar. Ancestral e tal. Vi um dia num programa de televisão aquelas telhas, e não é um... Se interessa por esse tema. Truque, né, com a senhora idosa fazendo isso. Então eu vou tentar explicar. Boca, né, né, do Tai Chi Chuan. Eu falo também aquele exercício do silêncio. Na medida que eu vou me silenciar, são as três forças. O homem, direcionar para minha... Quando eu estou energia para o meu centro da natureza. E como é que... Quando eu digo toda a energia, então quer dizer, como ela vai... E no caso, de tijolos ou de telha. Então, e vamos dizer... Fragilizar toda. Vi um dia num programa de televisão uma senhora idosa fazendo isso. Do silêncio. O homem, energia para o meu centro da natureza. E como é que... Então e no caso, quer dizer, como ela vai... de tijolos ou de telha. Então, e vamos dizer... Fragilizar toda. Quando eu digo toda a energia, vi um dia num programa de televisão uma senhora idosa fazendo isso. Do silêncio. O homem, energia para o meu centro da natureza. E como é que... Então e no caso, quer dizer, como ela vai... de tijolos ou de telha. Vamos dizer... Fragilizar toda.
Então, um dia num programa de televisão uma do silêncio. Energia para o meu centro. Então, e no caso, quer dizer, como ela vai de tijolos ou de telha da natureza e como é que o homem, vamos dizer, agilizar toda. Então, um dia num programa de televisão uma senhora idosa fazendo isso. Do silêncio. Quando eu digo toda a energia, energia para o meu centro. Então, e no caso, quer dizer, como ela vai um dia num programa de televisão uma energia para o meu centro. amiga, Posso fazer um comentário antes pode. de você fazer a primeira pergunta? Eu queria dizer o seguinte, que quando a gente diz realizar os desejos, essa palavra desejo, na nossa cultura, é essencialmente materialista, né? Os desejos estão quase sempre relacionados ou com o que eu digo que é ou o glamour, né? A fama, ou então os bens materiais. Então, qual é o seu desejo? Trocar de carro, trocar de casa, ter um bom salário, levar meus filhos para viajar, etc, etc. Ou, no caso da saúde, qual é o seu desejo? Me curar de alguma doença, enfim. Então, o comentário que eu queria fazer, só para que fique claro aqui, assim, como é a minha visão, é que muitas vezes o nosso sofrimento vem porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. É evidente que existem casos fora desse contexto que eu estou colocando. Se uma pessoa está com uma doença gravíssima, ou muitas vezes não é nem você que está, é alguém da sua família que está, seu maior desejo é ver aquela pessoa saudável. Mas vamos colocar assim em termos assim mais suaves, né? Os pequenos desconfortos, as doenças não tão graves que a gente possa ter.
Então, e às vezes não são as doenças do corpo, né? São os sofrimentos emocionais. Sim. Muitas vezes, na nossa cultura, né, na nossa sociedade, nessa demanda toda profissional, de realização de desejos, porque é uma sociedade que põe esse foco dessa forma, você se dispersa tanto de si próprio, que tem um momento que você sente que você está insatisfeito e você não sabe nem exatamente o que. Então, o que você faz? Aquele acúmulo de insatisfações, que às vezes vem de um longo termo, você focaliza e, por exemplo, o seu marido te trai com uma outra mulher, então o seu mundo desaba por causa disso. Realmente é cruel uma traição, né? Qualquer mulher nessa condição sabe disso. Mas, às vezes, aquele sofrimento e a forma como você se entrega para aquele sofrimento, ela é proporcional a uma série de vazios que estavam já dentro de você, com relação à sua própria vida, enfim. Vamos dizer que esse sofrimento é a consequência, não é a causa. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente diz, quando eu brinco com o meu paciente, com alguns, não é com todos, e eu digo, se você tivesse 3 desejos aqui hoje, o que você pediria? E a pessoa para, aquilo faz com que ela, muitas vezes, repense até a ida dela ao consultório, né? Inclusive porque às vezes eu tenho essa conversa com um paciente que já está em tratamento ou que eu já conheço há muitos anos, né? A minha terapia não tem essa característica, por exemplo, da psicoterapia, que a pessoa vai semanalmente, né? Ela não precisa ir semanalmente, tem casos que ela vai. Às vezes ela vai mensalmente, eu tenho pacientes que se programam para cada 6 meses, está lá no consultório, fazer uma reciclagem, ou alguns anos, enfim. Então, muitas vezes essa questão de quais seriam os seus 3 desejos hoje, quer dizer, é você ser delicada com você, a ponto de ser capaz de pensar, bom, se eu pudesse mudar 3 coisas na minha vida hoje, o que eu mudaria? E às vezes, nessa busca, você se surpreende, porque às vezes você acha que é uma coisa e quando você para um pouco você vê que tem outra que está ali pulsando e que às vezes dói mais. Sim, entendo o que você quer dizer. Então essa é a minha conduta no consultório. Bom, na realidade, vamos dizer que de alguma forma você também poderia se autodefinir como uma facilitadora. Com certeza, acho que é isso mesmo. Né? Eu digo assim, às vezes as pessoas que não me conhecem perguntam, mas Carolina, como que é esse seu trabalho e tudo? Que é meio amplo, envolve a parte corporal, que eu gosto muito, terapia corporal. E a terapia floral, e eu gosto de dizer assim, que eu ajudo as pessoas nos seus processos de autocura, porque isso é que me interessa muito, os caminhos de autocura. E o que eu tenho que dizer, pelo que, puxa, quantos anos de estrada eu tenho nesse assunto, mas você está sendo ética, amiga, porque você não está prometendo milagres para ninguém. Embora você disse, quais são os teus desejos? Quem não te conhece pode dizer, opa, temos uma gênio aqui que vai vai fazer assim que nem a feiticeira e vai me proporcionar os desejos. Não, e o que é interessante desculpa eu te interromper, mas o que é interessante é porque como no repertório da terapia floral, por exemplo, com os florais de Bach, digamos, você tem o grupo dos medos, né, que são vários tipos de medo, você tem a sensibilidade excessiva, então a gente está lidando aí com uma gama de padrões negativos de comportamento. Sim. Então, raiva, orgulho, submissão, dificuldade de expressão. Então, essa perguntinha brincalhona que eu faço, que eu fazia mais com as crianças e agora às vezes eu faço com os adultos também, ela tem uma intenção que é eu estar ali detectando, às vezes, até alguns temas que eu não vou cuidar no sentido amoroso, naquele momento. Mas às vezes a pessoa me diz, isso, e a gente acaba se aprofundando num desses temas, que seja, eu ando muito depressiva, por exemplo, mas aquela resposta que ela me deu me dá um panorama, às vezes, de temas que eu vou lidar com ela muito tempo depois. Né? Então, às vezes a pessoa diz, eu gostaria de não falar tanto, por exemplo, né? No meio, aí ela dá uma risada. E me conta, me relata alguma coisa que aconteceu no escritório, porque ela se comprometeu, enfim, é uma besteirinha que eu estou colocando aqui. Mas naquele momento, ela está me trazendo uma informação valiosa.
Com certeza. Entendeu? Então, essa brincadeira dos desejos... Que te ajuda no teu diagnóstico. Exatamente. Muito bem, meus amigos, vocês acabam de ter assim uma leve amostra grátis do que é e de quem é Carolina Young. E o que eu posso dizer a vocês? Vocês têm desejos? Todos temos, né? Mas cuidado, hein? É mais do que isso. Vocês estão precisando de ajuda para resolver problemas que vocês sozinhos já tentaram, ficaram carecas de tentar e não estão conseguindo, e portanto vocês estão chegando à conclusão que vocês precisam de ajuda, e talvez muitos de vocês procuraram, mas não estão se acertando com a ajuda que vocês estão recebendo. A pergunta que eu faço e que não quer calar é a seguinte: por que não tentar a Carolina Young? Por que não dar uma oportunidade a ela para ela mostrar o que ela faz? Já deu para perceber dessa nossa entrevista de hoje que quando ela se mete numa coisa, ela vai até as últimas consequências. Ela não é aquela que faz um cursinho de fim de semana e já está pontificando. Ela treina, estuda, pesquisa anos, anos e anos. Isso para mim é ponto positivo. Então, já sei, vocês devem estar dizendo assim: bom, ok, nos convenceu. Agora eu quero que você nos dê o caminho das pedras. Muito bem, caminho das pedras, vocês já devem estar sabendo o que eu vou dizer. Vocês querem encontrar a Carolina Young? Nada mais fácil. Eu peço a técnica para colocar o telefone e o e-mail da TV Capital. Ou então, se quiserem, o meu telefone e meu e-mail. E tanto a TV Capital como eu, particularmente, nos comprometemos que nós daremos o caminho das pedras, o número do telefone e o endereço. Vamos pensar o caminho das flores. O caminho das flores, melhor dito. Floral. Né? É verdade. E vocês terão o caminho das flores para encontrar a Carolina e marcar uma entrevista com ela. Eu posso dar uma pista para vocês. Atualmente ela atende numa clínica no bairro Santa Mônica, aqui da capital. Portanto, olha aí, já ajudou um pouco. Mas o endereço correto, por favor, liguem para nós, escrevam para nós. Vocês não sabem com que prazer, com que alegria nós recebemos os pedidos de vocês e atuamos em cima deles. Portanto, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Carolina, foi um prazer muito grande tê-la recebida aqui como nossa convidada e já está convidada para uma próxima oportunidade, que eu espero que seja o mais cedo possível. Já estou com vontade de vir explicar o que são os florais, porque agora eu fiquei pensando, nossa, a gente fez tanta brincadeira aqui e a essência de como é. Né? Mas você tem que dar o gosto da curiosidade. Tá, combinado, mas então, eu agradeço muito também de ter estado aqui. Foi um prazer, realmente. Muito contente de poder estar partilhando coisas que eu sinto que também, com muita gratidão, com certeza, Deus trouxe para a minha vida. Volte sempre, amigo. E nós, amigos, é chegada a triste hora da despedida. Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês comecem a catalogar os seus desejos, gostaram da indireta? E recebam o meu cordial abraço e já deixamos marcado o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo dia, neste mesmo canal. Nos vemos. Um grande abraço.